começo de conversa, gente, 1º de maio é um feriado meio comum, né? Que é usado sempre pela esquerda radical, que explora os trabalhadores para falar em seu nome, e sempre foi isso aí, um espetáculo de comunistas, com showzinhos, bancados com verba pública, de sindicatos e tudo mais, disparando mortadela e fazendo apologia aos tiranos de esquerda. Ou seja, lutando contra o povo trabalhador de verdade. Essa é a história dos feriados de 1º de maio. Né? Dessa vez, o líder mor dessa patota, dessa turma, né, tentou também organizar um evento. Foi o Lula. As centrais sindicais cúmplices de sempre estão com caixa mais minguado. Primeiro que o capo, o chefe da quadrilha, não está no governo para desviar recursos para os seus comparsas. Segundo, porque graças a uma reforma importante do governo Temer, justiça seja feita, com a liderança de pessoas como o atual ministro Rogério Marinho e do deputado Paulo Eduardo Martins, conseguiram acabar com essa aberração do imposto sindical, e aí deu uma reduzida boa no caixa dessas centrais sindicais, né, desses antros de vagabundos, e eles com isso não conseguiram mobilizar ninguém. Né? É sempre uma coisa minguada, mirrada e por aí vai. Mesmo dizendo que ia participar todos os que fazem parte do Teatro das Tesouras. Leia-se tucanos, né? De Ciro Gomes até os tucanos. Então, Fernando Henrique Cardoso, Dória, todos iam marcar presença, iam falar, né? E ninguém nem sabe. Foi um fiasco, não existiu, não existe. Esquerda, quando tem que mobilizar por conta própria, é difícil. Já esse outro 1º de maio, do qual estamos falando aqui, foi um sucesso estrondoso. É inegável. Inegável. Diante do tamanho do que aconteceu, a imprensa quase não tem a opção preferida dela, que ela tentou, de ignorar. Né? Fingir que não aconteceu e não dar nenhuma nota. Então, restou a alternativa de demonizar, de falar de irresponsabilidade, de aglomerações em meio à pandemia e blá, blá, blá. Mas vamos abordar tudo isso. Eu selecionei aqui algumas manchetes, algumas frases, alguns comentários e análises de pessoas do lado certo e do lado errado, para a gente analisar. Mas o fio condutor é compreender o fenômeno. E de forma bem resumida, gente, de forma bem resumida, até porque o fenômeno tem um quê de reducionista, óbvio. Todo movimento populista ou muito popular, chamado de populista por quem não o aprova, ele flerta com inimigos muito bem identificados e com uma narrativa binária e com soluções, muitas vezes, mágicas. Então, tem fenômenos populistas que eles vão tangenciar a verdade, eles vão apontar para coisas legítimas, ainda que o façam de uma maneira reducionista. E tem fenômenos populistas que são pura venda de utopias, demonização de falsos inimigos, né, como sempre fez a esquerda. A elite exploradora, o capital, blá, 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 essa coisa marxista que a gente sabe que na prática é só discurso, só ladainha para ludibriar, para enganar os trouxas de plantão. Né? Então, eu acho que é preciso diferenciar uma coisa da outra. O fenômeno é um fenômeno nacional populista, não resta dúvida, como foi o Trump nos Estados Unidos e o Brexit no Reino Unido. Daí a você tirar a legitimidade, vai uma longa distância e é exatamente disso que eu quero falar hoje. Disso. Porque tudo leva a crer que o lado de lá está insistindo na cegueira voluntária, na narrativa falsa. Cada um tem o seu motivo. É grana, é projeto de poder, é dissonância cognitiva, é aversão estética, é ideologia. Cada um tem um motivo e muitas vezes vai ser uma mistura dos ingredientes. Mas o fato é que o fenômeno está dado.
Basta ver pela reação ao que a gente viu nas ruas. Eles vão dobrar a aposta em cima de um discurso, em cima de uma narrativa que elimina ou visa a eliminar uma parcela expressiva da população brasileira, que eu chutaria em torno de 1/3, que eles acham que ou essa parcela desaparece ou não teremos democracia. E é com isso que eu quero trabalhar hoje aqui, para mostrar o grau de ameaça que essa mentalidade totalitária, não é nem autoritária, é totalitária, representa. Porque nós escutamos muitos falando de mentalidade binária, tribalismo e blá, blá, blá. Só que quem vem adotando essa postura acima de tudo é exatamente essa turma do contra, essa turma anti-bolsonarista, histérica, esse pessoal que ou se vendeu, ou se revelou, ou deixa as emoções turvarem a razão, mas que são pessoas que estão aderindo a uma narrativa que retira a legitimidade de milhões e milhões de eleitores e faz isso em nome da democracia. E esse tipo de conduta, esse tipo de pensamento, esse tipo de postura, só pode levar a um destino: uma espécie de guerra civil. O grau de esgarçamento do tecido social, para não dizer institucional, porque eles controlam boa parcela do establishment, do sistema, do mecanismo, do Estado. Funcionários públicos, mídia, academia, os intelectuais, a cultura pop, eles todos controlam boa parte disso. Então, eles estão indo para uma aposta dobrada já, de que 1/3 da população brasileira ou se submete a tudo que eles falam, porque são um bando de idiotas, ignorantes, deploráveis, para usar o termo que a Hillary Clinton se referiu a metade dos eleitores do Trump. A outra metade ela também acha que são deploráveis, ela só não tem coragem de dizer que são todos. Então, ou esse 1/3 do Brasil se submete a eles, a esse sistema, a esses ungidos, clarividentes, que falam em nome da ciência, da vida e da democracia, ao lado do Lula, ou vai ter o quê? Ou vai ter guerra. Ou vai ter guerra. A julgar pelas premissas deles. Porque a forma como eles lidam com essa parcela expressiva da população, que mostra essa cegueira a esse fenômeno, que é o tema principal da live hoje, mostra que eles só vão aceitar uma subjugação plena, nossa, ou nada. Ou nada. Não há contemporização, não há diálogo, não há possibilidade de acordo se o outro lado sequer admite e reconhece a legitimidade de quem foi às ruas nesse 1º de maio.